Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Nessa manhã vamos dar início a mais uma escola dominical. Vamos orar nesta manhã. Santíssimo Deus e eterno Pai, que estamos nessa manhã para aprendermos tua santa e imaculada palavra. Perdoa nossos pecados, fala no cuidar, nos pensar, nos agir, nos pensamentos. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença. Que possamos aprender com esta palavra, com esse estudo. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Pai, visita meus irmãos que estarão em casa. Que o Senhor venha, meu Pai, edificar, fortalecer, abençoar. Que eles não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda. Que eles venham se firmar na tua presença. Que eles possam te buscar em espírito e verdade. Deus, dê saúde aos teus servos. E aqueles que se encontram enfermos, o Senhor possa curar, restaurar, libertar e transformar no nome de Jesus. Amém? O estudo nessa manhã vai ser sobre o jejum, que é algo muito importante na vida espiritual do crente, né? Antes de irmos para a Bíblia, eu gostaria de ler sobre os benefícios do jejum segundo a ciência. A ciência afirma que ficar sem comer por um período determinado pode ajudar a combater a diabetes, doenças cardiovasculares, epilepsia e até o câncer. Olha só, efeitos apontados pela pesquisa. Além de emagrecer e diminuir processos inflamatórios, reduzir a pressão arterial e melhorar as taxas de açúcar e de gordura no sangue, os estudos mostram que a estratégia atua sobre epilepsia. A associação do jejum com a dieta ketogênica, rica em gordura e com pouco carboidrato, reduziu até 99% a ocorrência de crises de crianças com a idade de 2 a 7 anos. Ao que parece, ficar sem comer em dias alternados promove a mudança de forma do funcionamento dos neurônios. Câncer. Submeter os pacientes a períodos controlados de jejum melhora a eficácia da radioterapia. A conclusão foi obtida em um estudo divulgado na publicação científica PLOS ONE. O teste foi feito em cobaias com glioma e o mais agressivo tumor cerebral. Mais da metade dos animais que jejuaram receberam radioterapia e sobreviveu. Entre os outros que foram medicados, o índice de sobrevivência foi menor. Diabetes. A eficiência de que o método ajuda a reequilibrar a produção da insulina, o hormônio que permite a entrada nas células, do açúcar circulante no sangue. Também diminui a chamada resistência à insulina, processo no qual o hormônio, embora fabricado, não consegue cumprir sua função. O problema está diretamente relacionado à diabetes tipo 2. O estudo em cobaias mostra que as técnicas melhoram funções cerebrais, como cognição e memória. Trabalho publicado no T-Jornal Nutri, Heart and Aging, apontou benefícios no controle da raiva e variações do humor em homens mais velhos. Então, segundo a ciência, nós vimos o quanto que o jejum é importante. E na vida espiritual isso vai além, irmãos. Na vida espiritual o jejum nos aproxima de Deus. O jejum faz com que nós possamos crescer espiritualmente. Você quer ser usado pelo Espírito Santo, você quer ser cheio do Espírito Santo, é necessário você fazer esse sacrifício. Como jejuar com propósito? Jejum significa ficar sem se alimentar por um período de tempo. Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar o Senhor. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Este é o jejum com propósito. Veremos nesse estudo quais são os diferentes propósitos que o jejum pode ter. Quando apenas ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, não é jejum bíblico. Você sabia que no aplicativo Praticantes é possível criar um período de jejum? Tem um aplicativo que você pode até criar o período de jejum. O que acontece quando jejuamos? Deixa um aberto aí, Mateus 6, do verso 16 ao 18. Mateus 6, do versículo 16 ao 18. O que acontece quando jejuamos? Nos tornamos sensíveis às coisas espirituais, isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus e sua autoridade.
Os demônios reconhecem e perdem seu poder. O jejum aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Muitas das vezes nós indagamos por que nossa oração não tem sido ouvida pelo Senhor. Muitas das vezes nós indagamos por que está demorando certas coisas. O segredo é o jejum, mas lembrando, como foi dito anteriormente, um jejum com propósito. É necessário que você tenha um propósito, é necessário que você tenha um objetivo, é necessário que você faça em prol do reino de Deus. Lembrando, o jejum não pode ser para você adquirir um carro, uma casa, nem nada. O jejum é voltado à vida espiritual. A Bíblia fala, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscando o reino, Deus vai acrescentar tudo isso. Motivos do jejum devem ser espirituais, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder para testemunhar ou pregar, por libertação e cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus, para proteção, por agradecimento, para santificação, etc. Não encontramos na palavra a prática de jejum para adquirir bens. Vou repetir. Não encontramos na palavra a prática de jejum para adquirir bens, emprego, aumento de salário, ter sucesso no negócio, etc. O jejum é espiritual. Amém? Vamos ver aqui agora como jejuar. Em Mateus 6, do verso 16 ao 18. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de se mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parece aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e ao teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aleluia, glória a Deus. Não é preciso contar ninguém, exceto se necessário, quando insistirem a se alimentar. Não aparentar tristeza ou cansaço por estar sem comer, mas agir normalmente. É importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividade para se dedicar ao Senhor. Fazer o jejum corretamente e destacar essa atividade como se fosse um momento muito importante do seu dia. Para quem nunca jejuou, comece tirando a refeição principal. Depois de algumas vezes, jejue o dia todo. Não tome café, não almoce, não lanche, até às 18 horas. Depois pode ir aumentando o tempo. Também pode-se começar fazendo um jejum parcial das delícias. Não comer o que mais gosta por um dia, ou comer só legumes e água, ou só tomar sucos ou chá. Olha só, há relatos na Bíblia que Daniel foi o jejum total. Há relatos Daniel fez os dois tipos de jejum. O jejum só com água e legumes, e também fez o jejum total, sem nada. E hoje em dia, muitas pessoas fazem jejum com pão e água. Há uma série de coisas. Aqui ele fala o seguinte: como você nunca teve, se você que não tem a prática de jejuar, você tem que começar aos poucos. Não adianta você querer ficar o dia todinho se você nunca fez. Isso vai te causar até problemas de saúde. Então é necessário você vigiar. Comece aos poucos. E lembrando que após entregar o jejum, o seu estômago vai estar limpo, aquela coisa toda. Você não pode comer comidas fortes, né? Você não vai terminar o jejum e vai comer um hambúrguer. Você não pode fazer tal coisa. O que fazer durante o jejum? Olha só. Muitos não têm a dimensão do que é jejum. Não tem como você estar jejuando assistindo televisão. Não tem como você estar jejuando e estando no zap. Isso não é jejum. O que fazer durante o jejum? Orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas escrituras, etc. Se o jejum é para ter mais poder de Deus, então aproveita para ministrar, evangelizar, visitar, orar pelos enfermos, etc. Conforme está escrito em Isaías. Vamos lá, Isaías 58. Livro de Isaías 58, versos 7,
Desculpa, versos 6 e 7. Isaías 58, aqui, versos 6 e 7. Nos diz assim: não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, e que despedace todo jugo. Ora, não é compartilhar teu alimento com o faminto, é abrigar o pobre desamparado, é vestir o nu e sem teto, que encontrar-te e não recusar tua ajuda ao próximo. Benefício do jejum, benefício do jejum, segundo Isaías 58, do verso 6 ao 12. Isaías 58, do 6 ao 12. Vou aqui ler de novo. Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo. Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares o que tem fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz desportará nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. Até o 12. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurar a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como a fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Vamos lá aos benefícios. Primeiro, revelação da palavra. Segundo, isso aqui segundo Isaías 58, do 6 a 12. Cura e integridade. Recebe justiça. Recebe a presença da glória de Deus. Orações respondidas. Socorro na hora certa. Livramento e refrigério, direção contínua, restauração da alma, saúde e força. Bênçãos para a próxima geração com restauração e restituição. Então, olha só, tanto de benefícios que nós obtemos ao fazermos o jejum. Então, irmãos, por isso que nós vemos muitos servos do Senhor, dentro da casa do Senhor, frustrados, porque muitas das vezes não se dedica a jejuar, não se dedica a buscar, não se dedica a se aproximar de Deus. Diante de tudo que nós acabamos de ler, nós vemos o quanto que é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Não se acostume com a mesmice, você tem que romper, você tem que crescer, você tem que ser a diferença, você tem que fazer a diferença. Vidas te esperam, né? Quanto tempo jejuar? Depende do tipo de jejum escolhido. Pode durar um dia, vários dias, semanas ou meses. Lembrando, irmãos, no caso de jejuns prolongados, se Deus não falou contigo, se não tem um propósito específico, direcionado por Deus, não faça.
relato de pessoas que fizeram um jejum prolongado e entraram em estado de loucura. Então, você vigia nesse ponto. Geralmente Deus usa o profeta ou fala com você mesmo quanto tempo você deve fazer jejum ao propósito. Mas lembrando, sempre vigiando. Eu tenho um costume, quando está muito seco, não fazer jejum sem água. Por quê? Porque eu já tive problemas nos rins, então eu evito fazer jejum sem água. Então, assim, seja sábio. Tipo de jejum. Pode-se fazer jejum total, sem comida e água, por máximo 3 dias por causa da desidratação. Vou repetir. Pode-se fazer jejum total sem comida e água, por no máximo 3 dias por causa da desidratação. Pode-se fazer jejum parcial, tomando somente água, por muitos dias, variando do organismo de cada um. Pode-se fazer jejum somente de certos alimentos, como o jejum de Daniel e seus amigos, que está lá em Daniel 1, do 3 ao 21. Vamos ler lá. Aleluia. Do 3 ao Daniel 1, do 3 ao 21. Mais tarde o rei ordenou Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos. Depois disso, estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônio quer dizer Bel proteja sua vida. E Ananias dominou Sadraque, amigo do rei. E Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração com ele. Todavia, aquele mordomo advertiu a Daniel, dizendo: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se achar os vossos rostos abatidos e os outros jovens de vossa idade, o rei poderá pedir a minha cabeça por vossa causa. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Assim ele atendeu o pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passando 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudável e forte do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho do rei que lhe haviam sido designados. Em lugar dessas iguarias do vinho real,
passou a servir-lhes vegetais. Das iguarias reais e do vinho real, passou a servir-lhes vegetais. No caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhe abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebera algo a mais, sabia interpretações e visões de todos os tipos. Então passou o tempo que o rei havia determinado para preparar os jovens servos. O chefe dos oficiais o trouxe à presença de Nabucodonosor e os apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém que se comparasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. E isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Assim Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Olha só, irmãos. Ao lermos essa passagem, nós vemos que até a sabedoria, o conhecimento, os dons, através do jejum, são manifestados. Então, sim, Daniel sentiu no seu coração de não comer as iguarias do rei e beber do seu vinho. E assim, jejuou. E por jejuar e por não aceitar aquela comida que era oferecida aos deuses, Deus o honrou. Às vezes, Deus não quer um sacrifício, Deus só quer que você abra mão de algo, para que você tenha uma intimidade com Ele, para que você se aproxime dEle, para que você faça a diferença. Eles comeram somente legumes e água por 3 anos. Também se pode fazer jejum das delícias, ou seja, abrir mão de comer e beber tudo que mais lhe agrada ao paladar da pessoa e se alimentar só do básico por tempo indeterminado, até a resposta que deseja. Lembrando, a resposta que você deseja, jejum não é para você, como foi falado, prosperar, obter bens materiais, relacionamento. Jejum não é para isso. Jejum é para libertação, jejum é para crescimento espiritual, jejum é para que as nossas orações sejam respondidas, é voltado à espiritualidade. Também pode-se tirar o único alimento como carne ou sobremesa, café com leite, etc. Aquele que mais lhe agrada. Ainda pode-se jejuar tomando os líquidos, suco, chás ou chimarrão. Como terminar o jejum? Se for mais de 24 horas, comer primeiro alimentos leves, muito líquido, para não haver nenhuma reação negativa do corpo. Muitos cometem o erro de, após um jejum, já comer comidas fortes, pesadas. Não pode. O seu organismo tá limpo. E por estar limpo, qualquer coisa que você comer pode desandar. Então é necessário você cessar. Uma sopa, algo leve, entendeu? E voltando aos poucos. Reação do corpo durante o jejum. Para quem toma café, chimarrão, chá preto, verde ou mate ou refrigerantes, é muito comum ter dor de cabeça ou em outras partes do corpo pela falta da cafeína, que neste caso é a prova de vício. Olha só. Muitos, ao começar o jejum ou fazer o jejum, geralmente no início das horas, digamos, você tem costume de tomar café às 9 horas. Não vou dizer 9 horas, mas umas 10 e pouco, sua cabeça vai doer. A gente muitas vezes está ligando isso ao jejum. Algumas pessoas ligam isso ao jejum. Não é o jejum. É porque você se absteve da cafeína que está no café, nos refrigerantes e nos chás. Então, quando você se abstém, o corpo reclama que está sentindo necessidade. Então, nada mais é do que o corpo reclamando, entendeu? E aí muitos falam, eu não faço jejum porque eu sinto dor de cabeça. Todas as vezes que eu faço jejum, eu tenho dor de cabeça. Muitas das vezes está ligado a outras coisas, não é o próprio jejum. Amém? Também pode haver essa dor pelo vício dos aditivos químicos colocados nos alimentos enlatados e plásticos, como bolachas, doces, frituras, balas, pães, achocolatados,
todos os produtos diet, light e adoçantes. Para quem quer vencer os vícios, recomendo, em caso de dor de cabeça, tomar um medicamento leve para a dor, mas não parar de jejuar. Com o tempo, as dores desaparecerão, o corpo se habitua e entramos em glória na prática do jejum semanal. O que ele falou que é muito importante, porque muitas vezes nós queremos desistir porque, eu vou desistir, aí eu me alimento, a dor passa, e a gente fala, aí a gente liga ao jejum e fala, não vou mais jejuar não, porque toda vez que eu jejum eu sinto dor. Ele fala, para você permanecer, se tiver que tomar um remédio, você toma, mas tem que cumprir. Se é uma semana que você fez o propósito de uma semana, você tem que ser uma semana. Quantas vezes devo jejuar? O jejum bíblico era praticado de 2 a 3 vezes por semana. É bom adquirir essa prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade, pois Jesus disse, quando jejuardes, pois Jesus disse, quando jejuardes e não se jejuardes. Mateus 6, abram vossas Bíblias em Mateus 6, 16. Nós já até lemos, mas vamos ler de novo. Lembrando, irmãos, a questão de jejuar é de todos, não é só para pastores, profetas, todos têm que jejuar, porque todos têm que ter suas experiências, todos têm que crescer na graça, no entendimento e no conhecimento do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis com um aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguraram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Ou seja, mostra a cara de sofrido. Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Diz assim, contudo, Mateus 17, 21. Contudo, essa espécie só espere por meio de oração e jejum. Aí ele já fala do poder que o jejum nos dá. Aqui fala sobre espécies de demônios que são expulsos na oração e no jejum. Exemplos de jejum bíblico. Jesus fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Mateus 4, 2. Mateus 4, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Moisés fez 2 jejuns sobrenaturais quando passou 40 dias e noites no monte, na presença de Deus. Ele não comeu nem bebeu nada, foi sustentado por Deus, pois senão teria morrido. Deuteronômio 9, livro de Deuteronômio 9, do 9 ao 18. Deuteronômio 9, do 9 ao 18. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Deuteronômio 9, do 9 ao 18. Diz assim: subindo ao monte para receber as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabelecera convosco, permanecei na montanha 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. E Yahvé deu-me então as 2 placas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sobre ela estavam escritas todas as palavras que Yahvé vos proclamara no meio do fogo, quando estáveis em assembleia ao pé da montanha. Após 40 dias e 40 noites, em sua presença, Yahvé entregou as 2 placas de pedra, as tábuas da aliança. Yahvé ordenou-lhe então: levanta-te, desça sem demora, pois teu povo, o que dirigiste em liberdade para fora do Egito, já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que lhes ordenara. Fizeram para si um ídolo de metal fundido. E o Senhor completou:
vejo claramente o quanto este povo é, de fato, um povo insubordinável, de dura cerviz. Portanto, não suplicar-me por eles, vou experimentá-los e apagar seu nome debaixo do céu. Entretanto, vou fazer de ti uma nação mais numerosa e poderosa do que esta. Assim voltei e desci depressa da montanha. Todo o monte ardia em fogo. As duas tábuas de pedra da aliança estavam comigo e as segurava firme, uma em cada mão. Então ergui os olhos e observei, sim, que terríveis pecados contra Yahvé, vosso Deus. Haveis moldado um bezerro de metal fundido, desviando-vos rapidamente do caminho que Yahvé vos instruiu. Peguei então as placas de pedra e atirei contra as minhas mãos contra o chão, quebrando-as diante de vossos olhos. Prostrei-me depois na presença do Senhor, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do pecado que tinhais cometido, fazendo o que era mal aos olhos de Yahvé, ao ponto de inflamardes a sua cólera. Elias fez jejum sobrenatural, comeu 2 pães e tomou 2 botijas de águas que o anjo lhe deu. Com isso, andou por 40 dias e 40 noites. Livro de 1 Reis, 19. 1 Reis 19, do 3 ao 8. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e sentou debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. E abriu os olhos ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente, e fora assado sobre as pedras em brasa, em uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Daniel fez jejum parcial, comendo só legumes e água por 3 anos. Depois fez jejum das delícias, sem nada desejável, nem carne nem vinho, durante 3 semanas. Daniel 10, livro de Daniel 10. Verso 2 e 3. Daniel 10, os versos 2 e o 3. Aleluias, glória a Deus. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Neemias 1:4. Neemias 1:4. Glória a Deus. Neemias 1:4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor. 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 3, versos 4, 2 Crônicas 3, verso 4.
O pórtico da entrada do templo media 9 metros de largura e 9 metros de altura. Salomão mandou revestir de ouro por 2 Crônicas. Peraí. Não tem alguma coisa. Versos 13. Não, não é isso não. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, aleluia. Essa eu não estou achando. Vamos lá. O rei e o povo de Nínive, incrédulos, jejuaram em arrependimento por seus pecados, inclusive os animais. Jonas 3, livro de Jonas 3. Jonas 3, dos 5 ao 10. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, e dos mais importantes e ricos, os mais simples e pobres, se revestiram de uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então proclamou em Nínive: Eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, prove de qualquer alimento, porventura não haver de comer e nem nada beber. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças, para cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu caminho mau e abandonaram a violência. Atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Ester, com suas servas, e o povo de Israel fizeram jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei. Ester 4. Livro de Ester 4. Versos 16. Vai a junta todos os judeus que se acharam na capital, Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e as minhas servas também jejuaremos, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer por isso, pereci. Agora, Ester 8, do verso 10 ao 12. Ester 8,
do 10 ao 12. Diz assim: Mardoqueu escreveu cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e enviou-os com seus mensageiros montados em cavalos fortes e velozes, todos da cavalaria especial do rei. E o decreto do rei concedia aos judeus que de cada cidade o direito de se reunirem e de protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que tentasse atacá-los, colocando também em risco suas mulheres e crianças. Resguardava também o direito de saquear os bens dos seus adversários em guerra. As determinações do rei entraram em vigor em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, no 13º dia do 12º mês, no mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Agora, Ester 9:2. Os judeus se reuniram nas suas cidades e todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuraram seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. Glória a Deus. Olha o poder do jejum. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus em sua viagem. Esdras 8, do verso 21 ao 23. Então, ali perto do riacho Armon, dei ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar em sinal de humilhação e orarmos, suplicando a Deus que lhe dirigisse em nossa viagem, nos protegendo juntamente com nossos filhos e os bens que levávamos. Fiquei sem jeito de pedir ao rei que nos concedesse uma escolta armada, com cavaleiros para segurar a viagem protegida contra os ataques de inimigos e salteadores na estrada. Afinal, tínhamos testemunhado: a boa mão de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Sendo assim, jejuamos e rogamos essa bênção ao nosso Deus, e ele bondosamente atendeu as nossas orações. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. Vamos lá, livro de Atos. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o teu santo nome. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Atos 9, verso 9. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Se referindo até então aqui Saulo, né? Depois da conversão se torna Paulo. Atos 13, do versos 2 e 3. Atos 13. Glória a Deus. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão, o qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe puseram as mãos e os enviaram. Agora, Atos 14, 23. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja. E tendo orado e jejuado, eles os congregaram aos cuidados do Senhor, que havia crido. É bom para a igreja ter a prática do jejum, especialmente nesses tempos tão atribulados. Mas ainda assim, o Espírito Santo chamará indivíduos ou grupos, ou ainda toda uma congregação, para jejuar por algo específico quando julgar necessário. Se a igreja já pratica o jejum, não será difícil obedecer. Sejamos, pois, preparados como bons soldados de Cristo. Nesse estudo nós vemos a importância de jejuarmos. E o que é jejuar? Mas é importante você ter essa vida de dedicação, colocar em prática tudo que nós aprendemos nessa manhã, porque, irmãos, a vida do crente se baseia em buscar o reino de Deus. E o jejum é algo que nos aproxima muito forte de Deus. Que você
faça refletir sobre tudo que a gente estudou, que você possa fazer diferença. Lembra do que nós estudamos. O jejum não é para nós adquirirmos bens materiais, não é para nós adquirirmos coisas que venham satisfazer as nossas vidas. Na verdade, se você for meditar no que nós estudamos, é em prol do reino de Deus, é em prol da obra de Deus. Jejum pelo Brasil, jejum por esse vírus maldito se afastar do nosso meio. Visita, jejuma para que a pessoa vida que se afastar dos caminhos do Senhor volte para a presença de Deus. Jejue pela sua vida para que haja libertação, haja transformação. Então o jejum é muito importante em nossas vidas. Que possamos cada vez mais aprender na graça, no entendimento e conhecimento do Senhor. Que possamos fazer diferença no meio deste mundo. E que possamos cada vez mais ser uma bênção. Amém? Coloque a mão no seu coração. Santíssimo Deus, eterno Pai, quero te louvar, te agradecer, te bendizer, te exaltar por esse estudo. Que o Senhor visita meus irmãos que estão em casa. Que o Senhor venha avivar a tua obra sobre aqueles que estão desanimados, tristes, angustiados. Aqueles que estão pensando em desistir, o Senhor venha fortalecer. Aqueles que estão enfermos, o Senhor cura, restaura, liberta, transforma, edifica e fortalece. Espírito Santo de Deus, abençoe tua amada igreja. Visita cada irmão, cada irmã. Visita as lideranças, capacitando, honrando e abençoando cada vez mais. Pai, obrigado por a tua presença, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinaste nessa manhã, que possamos aprender mais e mais de ti, Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, cada vez mais nos guardar e nos abençoar, visita essa nação, liberta essa nação, tira a cegueira espiritual e a idolatria, que o Senhor possa nos render cada vez mais a tua presença, te glorificamos, te benzemos e te exaltamos, visita o lado da irmã Cristina, visita o lado da irmã Cassídia, visita o lado da irmã Maria, do Adriano, visita o lado, meu Pai, de todos aqueles irmãos que estão aflitos, angustiados, visita o lado da irmã Dianira, Espírito Santo de Deus, visita os lares, meu Pai, e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre vamos dizer amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um ótimo domingo. Amém? Fique com Deus.